Olá, queridos! Olá, queridas! Sejam muito bem-vindos a esta live da Palavra da Tarde. Você que não me conhece, prazer, Pastor Benjamin Júnior, sou anfitrião aqui deste canal e pela misericórdia de Deus, pela graça dele, tenho aqui corroborado com o reino numa pequena parcela onde muitos têm trabalhado em favor do reino e eu tenho certeza que a vitória já está ganha. Por quê, pastor? Porque Cristo conquistou na cruz do Calvário. Talvez você que está aqui pela primeira vez, você diga, nossa, pastor, não estou entendendo nada que o senhor está falando. Reino? Cristo? Eu estou aqui pela primeira vez, vi a foto aqui, vi a capa aqui, cliquei. Eu não entendo muito disso, não. Um cristão entenderia, porque são jargões cristãos, São um estilo linguístico cristão. Mas fique em paz, porque você não vai ficar excluído, você vai ser abraçado aqui. De repente você fala, eu não entendo o linguajar dos cristãos. Fique em paz, que a live hoje tem um assunto muito importante para ser abordada. Por isso que muitas pessoas, por isso o que, pastor? Pelos motivos que eu ainda vou te falar, muitas pessoas se afastam de Cristo, mas desnecessariamente. É desnecessário, não precisavam se afastar, mas se afastam por não entenderem um detalhe importante que a palavra tem a nos ensinar. E é muito corriqueiro hoje. Você quer descobrir? Quer saber o porquê? Talvez você está aí do outro lado e você diz, pastor, eu sou culpado disso, pastor. Eu me afastei de Jesus, eu me afastei de Cristo e assim, não perdi a fé nele, creio que ele é o Senhor, mas não me subjugo a ele, não obedeço, não o honro, não o busco, estou vivendo uma vida de pecado. Eu sei que algumas coisas que eu estou fazendo é errada, por isso que eu me classifico como afastei de Cristo. Creio nele, mas não estou mais nele, andando nos caminhos dele, trilhando os passos dele. E quero descobrir, pastor, se de fato o que o Senhor tem para falar encontra-se diretamente com o meu caso. Se você é uma dessa pessoa, ou se você conhece alguém, você sabe o que você tem que fazer. Compartilhar esta live, enviar esta live. Parece bobeira, mas compartilhar a live muda muito, mas muda muito. Aqui uma pessoa que compartilha com a outra, essa outra pessoa traz mais duas, traz mais três, e assim vai agregando no reino. Volta o linguajar cristão. Vai agregando no reino do Senhor. Se você é essa pessoa ou conhece alguém, compartilha. Mas bora comigo para esta viagem interbíblica para descobrir um dos motivos que tem feito as pessoas se afastarem de Cristo desnecessariamente, por elas não entenderem este ponto aqui, este motivo. Venha comigo para esta viagem interbíblica, porque vamos descobrir agora. Quero desejar um abraço para o BST Esportes. Ele diz, boa tarde, pastor Benjamin, a todos. Cícera Fabiola também está desejando boa tarde, povo de Deus. E a Maiara Santos está dizendo boa tarde, pastor. Boa tarde, pastor, e a todos que estão presentes nesta live. Olha, boa tarde para todos vocês. Boa tarde para você que não pode comentar, porque de repente você está aí no carro e você está ouvindo a live e não pode pegar o celular, nem pode olhar para o celular, nem deve, olhar para o celular. Você que está no ônibus e está ouvindo aí pelo fone ou no transporte público e você só consegue ouvir, não tem como se locomover para digitar, eu quero que você tenha este boa tarde também. A Roberta Viana também acaba de entrar e ela diz boa tarde, pastor, e a todos. Queridos, olha só, talvez você diga, é o meu caso. Talvez você diga, olha, pastor, eu nunca me afastei de Cristo, mas nunca entendi direito esse ponto, este assunto. Até discordei. Eu não me afastei de Cristo, mas troquei de igreja por esse motivo. E aqui pontos interessantes, São atitudes que nós tomamos desnecessário, ou desnecessariamente, melhor dizendo,
por não entendermos detalhes da palavra do Senhor. Vamos lá, o ponto aqui interessante. A discordância que há entre irmãos, entre alguns que estão dentro das instituições religiosas, não concordam com a atitude governamental, vamos dizer assim, né? A atitude de gestão, seja de um líder religioso, seja de um pastor, né? Seja de um padre. A pessoa discorda e ela simplesmente, ou ela permanece ali, mas dividida em seu coração, porque ela começa a criar um pacotinho de discordâncias, ela não se manifesta, não fala, não corre atrás para poder esclarecer se de fato aquilo que ela discorda é errado, ou ela se mantém ali, certo? Não compartilha com ninguém, ou ela se afasta de Cristo, ou ela troca de denominação. E eis aí um problema, né? Que eu, na minha opinião, dependendo do caso, se o caso for esse, eu equiparo aqui, né? O trocar de denominação ou se afastar de Cristo, na minha opinião, no caso que eu vou abordar aqui, é 6 por meia dúzia. Você estará tomando a mesma atitude. Por quê? Porque algo precisa ser compreendido aqui. E é na pessoa. Não é a denominação. Não que a denominação não tenha problemas, falhas. Não é Cristo. Porque de fato, Cristo não tem problemas, não tem falhas, não tem erros, não tem imperfeição. Mas é realmente no indivíduo. Uma questão simples que ele não compreendeu. Vamos lá. Todos nós pecamos. Todos nós erramos. Se alguma pessoa disser assim, ó, eu não peco, separe aqui, antes de eu continuar a frase, separe aqui. Viver no pecado e pecar são coisas diferentes, certo? Há pessoas que não vivem pecando, elas não vivem no pecado. Mas mesmo essas que não vivem no pecado, elas incorrem em cair no pecado. Seja por acidente ou até mesmo premeditado. Elas pecam, porque todos pecamos. Agora, o próprio texto bíblico, ele distingue os que vivem no pecado e os que pecam, mas se esforçam para se lavar daquilo, para se limpar daquilo e aprendem com o seu erro e vigiam mais, passam a vigiar mais. Então, o assunto é pecado. Como deve ser o tratamento que a igreja deve dar, ou que os irmãos em Cristo devem dar para aqueles que pecaram? Ou melhor dizendo, para aqueles que pecaram e não conseguiram perceber que o que eles estão fazendo ou sendo é um pecado. Porque há pessoas que elas pecam ou por desconhecimento bíblico ou realmente por arrogância, intrepidez, né? Elas acham que estão certas, mesmo que a Bíblia informa o contrário. Então, imagine essa hipótese. Por que eu digo para você imaginar essa hipótese? Porque essa hipótese, ela é levantada no texto que nós já vamos ler. Como deve ser o tratamento da instituição religiosa, da comunidade cristã, como que deve ser o tratamento de algum irmão em Cristo Jesus em relação àquele que está no pecado, ou aquele que pecou e não se arrependeu, ou aquele que está ou pecou e não tem noção que está fazendo algo errado. Para ele ou para ela, tá tudo certo, ele tá no direito dele. Como lidar com pessoas que elas misturam seus direitos com aquilo que é errado de se fazer? E o errado aqui no teor pecado, né, de se fazer. Elas pensam, poxa, a pessoa me ofendeu. Aí elas vão lá e elas ofendem também. Elas devolvem aquela ofensa com o mal, ou com uma outra ofensa injusta, indevida, cólera. Então elas devolvem aquela ofensa
com outro pecado. A pessoa já pecou contra ela e ela devolve com outro pecado. Como que deveria ser o proceder da comunidade cristã? Como que deveria ser o proceder dos irmãos? Até porque hoje nós estamos numa geração complicada. Numa geração que, fora da igreja ou dentro da igreja, alguns temas você está sendo amordaçado para não falar. Nós temos uma liberdade, os pregadores ou outras pessoas, elas lutam por uma liberdade de expressão e elas pagam um alto preço por manter ou por lutar por essa liberdade de expressão que todos os dias está sendo ameaçada, fora da igreja ou dentro da igreja. Parece que não, mas o que está acontecendo no mundo está refletindo dentro das congregações, dentro das comunidades cristãs. As pessoas, não é uma forma tão direta na maioria das congregações, mas de uma forma indireta, de uma forma pacífica, as pessoas estão protestando contra alguns temas, contra algumas práticas, por mais certas, por mais alinhadas com o texto bíblico que elas estejam, as pessoas pacificamente, elas estão protestando. E como é que é o protesto dentro de uma comunidade cristã? Ou seja, a pessoa se divide, a pessoa não está mais unida com o restante da congregação, ela começa a ter suas próprias opiniões e começa com cochichos, né? A gente chama de cochichos, mas é conversas tóxicas dentro da congregação. Ela começa a querer trocar de congregação, ou até mesmo, o mais grave, se afastar de Cristo Jesus, que aqui eu denomino uma pessoa num caso desse, ela não está se afastando, porque na minha opinião, na minha opinião bíblica, conforme eu leio a palavra, e eu mostro isso aqui claramente nos estudos, e não é somente eu não, você pega John Piper, Paul Washer, você pega Charles Spurgeon, você pega tantos outros, John Wesley, não é uma opinião minha que eu acordei com a opinião, são entendimento de vários teólogos, que você pega aí, Augusto Nicodemos Lopes, que você encontra aqui no YouTube, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, você pega tantos outros, na nossa opinião, como a de outros, essa pessoa se afastou porque ela nunca foi de Cristo. Ela se afastou de Cristo, ela esteve dentro de uma congregação, ela esteve dentro de uma comunidade religiosa, ela cantou, ela tocou, ela pregou, ela participou, ela ajudou no culto das crianças, ajudou no culto das mulheres, ajudou no culto dos homens, mas ela estava dentro de uma comunidade, mas Cristo não estava dentro dela, na nossa opinião. Mas para não entrar num outro assunto, na capa eu coloquei aí, olha, algumas pessoas se afastaram de Cristo desnecessariamente por não entenderem que é o que eu vou falar aqui agora, que eu já antecipo, para mim essas pessoas, biblicamente, elas não estavam em Cristo, por isso que se afastaram. Porque uma coisa é o cristão ficar apático. O que é o apático? Ele tem uma indiferença, ele fica indiferente quanto a fala de Deus, a palavra do Senhor. A pessoa não reage mais. Mas ela tem um resquício de temor, se assim eu poderia quantificar o temor, né? Ela tem um resquício de temor que não deixa ela sair, seja da comunidade, porque ela entende que ali ela tem uma fonte de vida. Seja na comunidade, na palavra, no abraçar dos irmãos, no aconchego, nos conselhos do pastor, no carinho do pastor, da pastora. Então, essa pessoa, ela tem esse entendimento. Esse é o cristão regenerado, que Cristo está nele, mas ele está apático por conta do seu próprio pecado, por conta de uma situação que ele não digeriu direito. A diferença entre aquele que se afasta de Cristo, volta para a prostituição, para o erro, para a bebida, para a fofoca, para lascívia, volta para tudo aquilo, para a lama da qual Cristo tirou, né? E lavou. Então a pessoa volta. Se a pessoa voltou, diz o apóstolo João, é porque nunca foi dos nossos. Parece meio grosseiro, mas essa é a verdade. Se a pessoa voltou para a lama é porque nunca foi dos nossos. E isso também não significa que se a pessoa voltou para a lama, ela não possa, como filho pródigo, falar o que eu estou fazendo na minha vida. O que eu estou fazendo do meu viver. Deixa eu voltar para Cristo. Na cabeça dela está voltando para Cristo, mas ela nunca esteve em Cristo.
Ela está indo para Cristo novamente, essa é a realidade. Então isso não significa que se ela se afastou, ela também não pode regressar ou tomar o caminho certo e se acertar e ficar firme em Cristo Jesus e nunca mais voltar para o Egito, como a Bíblia ela chama e é denominado o que nós entendemos hoje por analogia o mundo, né? Ela não volta mais. Então tem essa diferença. Mas como lidar, pastor? Como deve ser? Porque quantos têm se afastado de Cristo, quando um irmão o repreende, quando a liderança tem uma gestão um pouco mais severa na cabeça dele ou na cabeça da pessoa que pecou, e ela sai, ela vai embora, ela sai e diz, olha, eu me afastei de Jesus porque o pastor era um pilantra, eu me afastei de Jesus porque me trataram, eu errei, tá entendendo? E assim, eu pequei, mas quando todo mundo lá peca, aí a pessoa começa a generalizar como se todo mundo fosse do mesmo balaio, como se todo mundo fosse farinha do mesmo saco, como se dentro da igreja não houvesse trigo, só houvesse joio. E aí a pessoa, para tentar justificar ou amenizar o dano que ele causou a si mesmo, a pessoa começa a jogar todo mundo como se fosse um ajuntamento de pessoas que vieram imorais, mas ainda continuam imorais. E não é bem assim, a gente sabe, nós que estamos dentro, né? Talvez uma pessoa que não entra dentro da igreja, não congrega, não participa, não participa dos eventos, não participa dos trabalhos, essa pessoa ela não tem, talvez, muito aval para falar, mas quem tá lá dentro sabe que tem gente que não é regenerada, se acha convertido, mas não é, né? Ela se acha convertido, mas você encontra outras pessoas que são piedosas, pessoas que foram regeneradas, cheias do Espírito Santo de Deus, que tiveram as suas vidas transformadas, que estão convertidas hoje em Cristo Jesus, ainda propícias a pecar, mas não estão vivendo mais no pecado. E aí você vai tratar, né? Vamos supor, a jovenzinha lá que pecou com o jovenzinho, o adolescente ou a mulher que não tem a postura certa dentro da sua casa, o marido que é violento, que não trata bem, não tem a postura certa dentro do seu lar, como a igreja vai tratar? A Bíblia mostra, a Bíblia explica. Você pega em Mateus capítulo 18, você vai você vai perceber como que deve se tratar um irmão que peca, uma pessoa dentro da comunidade cristã que peca. Como que eu devo tratar, ou como que essa pessoa deve ser tratada? Palavras de Jesus, hein? Jesus aqui dizendo, palavras dele. Ele diz assim, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Ponto. Então, peraí. Vamos aqui para você entender claramente. Se o Carlos, exemplo, é hipotético, tá? De repente, se tem algum Carlos me assistindo ou algum José, permita-me que eu vou usar o nome de vocês, mas é uma situação hipotética. Se o Carlos pecou contra o José, qual deve ser a atitude bíblica do irmão José em relação ao pecado que o Carlos cometeu contra ele? Vamos supor, falou mal, o caluniou, cometeu algum pecado contra ele. Qual deve ser a atitude do José em relação ao Carlos que pecou? O José deve repreendê-lo. As palavras de Jesus é claro, repreensão. Porque Jesus deixa muito claro que ele não vai passar, nunca passou, não passa, e não passará a mão no erro de ninguém. A repreensão, ou seja, a disciplina, é algo que tem que ser aplicado a todo que a merece. Então, o texto aqui diz, se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o. Em particular, como que deve ser essa repreensão? Em particular, o Carlos ofendeu o irmão José. O irmão José vai e repreende o Carlos em particular. Eis o ponto aqui interessante, que a maioria não faz. Por isso que gera muita confusão.
e muitas pessoas têm saído do caminho que é Cristo, ou têm deixado de apostar nele, de investir nele, melhor dizendo, por não entender esse ponto. Normalmente, a maioria das pessoas que se encontram na situação hipotética que eu estou falando entre o Carlos e o José, o Carlos ofendeu o José, a maioria das pessoas, não todas, elas tomam uma atitude do que, pastor? Ao invés delas repreender o Carlos, em particular, vai comentar com o colega, com o amigo, vai guardar no coração, vai ficar uma semana ofendido, vai deixar de cumprimentar o Carlos, vai tomar qualquer atitude, e qualquer atitude é errada. Se eu tenho uma recomendação direta, qualquer atitude é errada se Cristo está me dando uma recomendação direta. Qual é a recomendação? José, o Carlos te ofendeu. Repreenda-o. Só que em particular, ele não te ofendeu? Ele te ofendeu, não te ofendeu? Repreenda você, ele. Repreenda ele, mas você em particular. Você e o Carlos. Que a maioria não faz isso. Até porque nós temos que entender que dentro de uma comunidade cristã, e esse é o objetivo, Jesus veio para os doentes e não para os sãos. Se alguém se acha muito, eu sou diferente, eu sou tal, eu sou isso, eu sou aquilo, tome cuidado, porque Jesus não veio para você. Se você se acha muito perfeito, Jesus veio para gente problemática. Jesus veio para isso. Porque aqueles que se acham perfeitos são mais problemáticos do que aqueles que reconhecem as suas imperfeições. Mas a maioria das pessoas que adentram uma comunidade cristã, uma igreja, ou num grupo cristão, são pessoas doentes. São pessoas doentes de sentimento, de alma. São pessoas que muitas das vezes têm um mau caráter, ou simplesmente o ponto é tão grotesco que alguém possa dizer, essa pessoa não tem caráter nenhum, ela não tem caráter. Ela não tem um caráter que ficou mal, ela não tem caráter nenhum. Então, nós lidamos com pessoas assim. E você que está dentro de uma comunidade cristã, ou você que visita, ou você que gosta de ouvir uma mensagem, uma palavra, você não congrega, mas você visita, você tem que entender isso, que ali tem um grupo de pessoas, né, que estão enfermas ainda, sendo tratadas. Não são todos, porque tem aqueles, né, que já foram regenerados por Cristo, mas tem pessoas que estão sendo tratadas. E por conta desta falta de caráter ou deste caráter ruim, as pessoas não enfrentam as situações da forma mais madura, que seria essa que Jesus está falando. Olha, se o teu irmão pecou contra você, vá e repreenda-o em particular. As pessoas não tomam essa atitude madura. O Carlos ofendeu o José, aí o José chega pro Carlos, Carlos, meu querido, deixa eu te falar, o que eu te fiz para você me tratar daquela forma? O que eu te fiz de errado? O que eu pratiquei de errado contra você para você ser injusto assim comigo? Para você me caluniar? Você tem provas, Carlos, que eu fiz isso? Porque eu tenho prova. Eu sei cabalmente que eu não fiz isso, mas você está me caluniando. As pessoas não têm essa atitude de chegar na outra pessoa, de abrir o jogo, de falar. Não, se elas até mesmo vão, a maioria vão para ofender. Quem é você para falar de mim? Lava sua boca. Entendeu? São poucos que têm a atitude que Cristo está recomendando aqui. Ele está ordenando, ele está dando como a única opção até agora para resolver ou o tratamento com aquela pessoa que peca contra você. E ele continua, mas se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Olha como Jesus é lindo. Olha, José, vai lá e fala com o Carlos em particular. Tá, Jesus, eu fui e falei com o Carlos, mas o Carlos não quis me ouvir. Ele acha que ele não errou, não. Ele fala que ele tá no direito dele, que ele falou mesmo, mas não vê isso como errado, que é eu que sou ui, 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 ai, ai, ai. Ele não reconhece o erro dele, Jesus. O que eu faço?
Aí o Jesus está dizendo aqui no versículo 16 de Mateus capítulo 18. Então, José, situação hipotética, leva uma pessoa contigo ou duas, porque serão 2 ou 3, né? Que vocês irão conversar com o Carlos, situação hipotética. E fala com Carlos. Tenta ver se pelo número de 3 pessoas ou de 2 pessoas, pela questão mais numérica, o Carlos se convence que ele está errado. Que mais pessoas com amor, com carinho, conversem com ele e mostre, tente abrir os olhos dele, mostrando para ele os erros dele. Aí ele continua dizendo, e se ele recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Agora olha só, olha o passo a passo. José, você foi lá conversar com o Carlos e o Carlos não se convenceu do erro dele, ele acha que ele tá certo. E olha que é um pecado que ele cometeu, né, José? Então leva 1 ou 2 pessoas contigo, José, para tentar resolver essa questão. Ah, Jesus, eu levei o irmão Eduardo e eu levei o irmão Ricardo comigo. Não adiantou. O Carlos está aí relutante. Ele não consegue ver o erro dele e se vê o erro dele não quer admitir. Está orgulhoso. Então, José, leve essa questão para a igreja. E aqui entra um ponto interessante. Porque aqui Jesus não está falando, leve a questão para o dirigente da igreja, para aqueles que governam. Jesus usa a expressão igreja. A igreja não é o pastor. A igreja não é somente o presbítero, ou o grupo pastoral, ou o grupo presbiterial. A igreja são todos. Membros, obreiros, pastores, são todos. É claro que a priori, o José foi lá repreender o Carlos não ouviu. José levou consigo o Eduardo e o Ricardo. Mesmo assim, o irmão Carlos não ouviu. Diz que não errou e que não vai consertar o erro. Ele caluniou o José, mas não vai consertar o erro porque ele não quer resolver a questão. O que Jesus está falando aqui? José, leve o caso para a igreja. É claro que o José vai levar primeiro para quem dirige a igreja. Olha, seja um pastor, seja um missionário, não sei como é que funciona lá na igreja da pessoa, mas vai levar para a igreja, vai levar para o dirigente. O dirigente, aqui muitos teólogos, não é opinião minha não, tá? Porque não sou eu que estou, nasci agora e já estou interpretando a Bíblia ao meu modo. Não. Eu estou falando uma coisa que a gente estuda, vem estudando muito tempo. Muitos teólogos entendem aqui que quando Jesus fala leve a questão para a igreja, é para expor para todos os irmãos. Não aonde há visitante, mas numa reunião particular da membresia. As igrejas hoje não têm reunião de membresia, né? A maioria delas. Mas, antigamente era muito corriqueiro reunião de membresia. Peraí, o irmão Carlos falou na rede social que o José fez tal coisa que José não fez. José foi repreendê-lo com amor, com carinho, com respeito, óbvio, e o Carlos não quis ouvir. José levou o Eduardo, o irmão Eduardo, levou o irmão Ricardo, mas o Carlos não quis ouvir. Então agora, o José trouxe o assunto para a igreja, primeiro informando os dirigentes da igreja. Os dirigentes marcaram uma reunião de membresia para resolver essa questão de injustiça contra a vida do irmão José, praticado pelo irmão Carlos. É assim que é o passo a passo que Jesus está dizendo. Se você for perceber, quantas pessoas saíram das igrejas ou da presença de Cristo, voltaram para o mundo, já no primeiro passo, quando o José foi repreender. Ah, eu não gostei. O irmão se acha, vou sair. Então, por isso que para mim, olhando biblicamente, como nas séries aqui eu expliquei muito bem,
Se uma pessoa toma uma atitude dessa, de voltar pro mundão, pra sujeira que anteriormente vivia e coisas piores, ela nunca foi de Cristo. Ela estava dentro de uma igreja, ela gostava da pregação, gostava das pessoas ali, sei lá, se sentia bem, porque a igreja tem uma atmosfera de bondade, de coisa gostosa, tem a luz de Deus, né? A misericórdia, a paz, a harmonia. A pessoa gostava dessa sensação, mas ela nunca teve Cristo. Então, só no primeiro passo, quantos outros se afastaram desnecessariamente de Jesus por não entenderem isso que o próprio Jesus está falando. Agora, peraí, as pessoas têm que tomar uma atitude diferente da qual Jesus está orientando para agradar o Carlos. O Carlos aqui, volto a repetir, perdoe-me a redundância, é hipotético, né? Esse nome aqui é um nome que eu bolei aqui agora, é hipotético. Aí Jesus continua a dizer, se ele recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. De repente, diante de toda a igreja, o Carlos, o irmão Carlos, né? Ele vai olhar e vai ver, poxa, toda a igreja está dizendo para mim, irmão Carlos, você errou. Biblicamente está lá na Bíblia, você caluniou a pessoa, você ofendeu a pessoa, né? E de repente, diante da igreja, ele pode falar, poxa, é muitas pessoas tentando me convencer, eu devo estar errado, eu devo estar errado. E ele vai ser convencido pela questão numérica. De repente, o irmão Carlos, né, irmão, é duro demais, é duro na queda, não se convence, orgulhoso, e ele não vai ouvir. Se ele recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. E eis uma questão polêmica, queridos. Eis uma questão polêmica. Por isso que eu digo, as pessoas querem viver o evangelho, mas elas querem viver um evangelho a seu modo, né? O que é considerar, como que um judeu considerava um gentil e um publicano? Por exemplo, não se assentava na mesa para comer com eles. Em muitas questões, em quase todas, não os cumprimentava. E o judeu, né, e aqui eu não estou, como que eu posso dizer, eu não estou aprovando, mas o judeu considerava o publicano, que poderia ser um judeu publicano, e o gentil como imundo. Aquele que se contamina com o mundo. Entende? O judeu não tinha direito de matar um publicano, de executar um gentil. Não é essa a questão. Mas não tinha nenhum tipo de relacionamento. Você pensa que ele sentava para comer junto? Não. E é por não atentarmos a esses passos que Jesus mostrou que as igrejas também chegaram numa bagunça total. Por não se atentarem. Porque no fim, na situação hipotética, o Carlos não está em Cristo Jesus. Cedo ou tarde ele vai sair, uma hora ele vai falar assim, ai, não estou mais agradando de ficar aqui, ele vai sair. E quando ele sair, ele nunca vai dizer, olha, eu caluniei o irmão José. Ele vai sair porque um povo hipócrita. Porque ele vai falar assim, ó, todo mundo que está lá é hipócrita. Todo mundo que está lá é um bando de falso. É um destruindo o outro. Porque é assim. Quando você sai de uma igreja, de uma comunidade evangélica, usando esse discurso, justifica a tua saída. Você está pegando os holofotes dos olhos das pessoas, os holofotes das pessoas que estão sobre você, que poderiam surgir a pergunta, por que você saiu? Então, quando você fala sair porque é um bando de hipócrita, o pastor é um ladrão, as irmãs é linguaruda, como se não houvesse pessoas piedosas, como se não houvesse pessoas sinceras, como se todo o corpo de uma igreja, como se toda uma congregação religiosa fosse todo mundo falso, como se todas as mulheres fossem mentirosas, linguarudas, os homens fossem carnais, obscenos, porque na verdade a pessoa não vai expor o erro dela. Ela não vai dizer, ó, eu caluniei e tentaram me disciplinar,
tentaram me repreender e eu sou orgulhoso, não gostei e saí. Ela nunca vai dizer isso, a pessoa nunca vai dizer. E ela vai se afastar de Cristo. Ó, aqui, ó. Muitas aspas, coloca muitas aspas, de Cristo, né? Como se ela estivesse em Cristo. Ela não está em Cristo Jesus, mas vão se afastar de Cristo. Então aqui você percebe que esse tratamento que se dá, esse tratamento que se deve dar é o tratamento certo. E quando a igreja não toma essa atitude, essa postura, ela permite que mais pessoas carnais baguncem o corpo. É como você ter uma caixa de maçã e você sabe que tem uma maçã podre, que essa maçã não tá podre toda, ela tá podre só de um lado. Tá, você não quer jogar a maçã fora? Nem deve. Corta a parte podre, que está com aquele fungos, joga fora a parte podre e mantém a outra metade ali dentro, que você sabe que tem um prazo de validade para consumir. Você não precisa perder a maçã toda. Mas não, muitos com medo, sei lá do que é, eu não quero aqui ficar expondo coisas que eu não sei, com o medo de perder, seja número, seja isso, permite essas pessoas ficarem. E a igreja se torna uma bagunça. E o pior, eu quero dizer uma coisa pra vocês, a longo prazo, o dano que esse tipo de pessoa vão causar dentro da comunidade cristã é tão grande que chega a ser quase irreversível. Chega a ser quase, porque nós temos um poderoso chamado Jesus. Se não fosse ele, seria irreversível, mas como tem Cristo Jesus com todo o poder, chega a ser quase irreversível. Porque o tratamento deveria ser assim, deveria seguir esse espaço. E Jesus ainda explica o porquê. Ele diz assim, ó: em verdade lhe digo, que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também lhes digo que, se 2 de vocês sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que vierem a pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que estás no céu, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então perceba, aqui Jesus está mostrando o poder que há na igreja para decidir questões internas da igreja. Por que, pastor, por que o senhor está dizendo isso? O senhor poderia pregar Jesus, evangelizar, de repente uma pessoa... Não, eu estou dizendo isso porque se uma pessoa que não é cristã passar a ser cristã, ela vai passar por uma situação dessa. E amanhã ela pode ser a pessoa que vai se desviar do caminho por não entender que se essa atitude foi tomada com ela, essa atitude foi certa. Ela pode ser o Carlos que não gostou, mas ela vai ter que, ela pelo menos ela vai conhecer a verdade. Tomar a atitude certa comigo. Eu não gostei, mas tomaram a atitude certa. Qual é a atitude errada? É fazer vista grossa para essas situações. Porque parece que acalma, mas não acalma não. Porque se não houver justiça nessa questão, quem fica infectado também, além do Carlos não ter um bom caráter, quem fica infectado com a sensação de impunidade, com a sensação de injustiça não julgada, é o irmão José. Na situação hipotética que eu trouxe aqui entre José e Carlos, é o irmão José. É aquele que foi ofendido, que vai dizer, peraí, o dirigente não tomou. E ele... se não estiver em Cristo Jesus, ele se desvia. E por que você fala, pastor, se não estiver em Cristo Jesus? Porque nem todos que entram hoje dentro de uma igreja estão em Cristo Jesus. Mas eles são um potencial a estarem. É um processo. É um processo. Tem pessoas que entram hoje, elas ouvem, seja numa live, seja numa igreja, a pregação do evangelho. Ali Cristo entra, porque elas abriram o coração para Jesus entrar. Tem outras pessoas que o que atraiu elas foi o louvor, que não é a motivação certa para uma pessoa estar na igreja. O que atraiu ela foi o estilo que o pastor prega, que não é uma motivação certa para estar na igreja. Mas ela já está ali. Uma hora
a pessoa, ela vai ouvir o evangelho e a motivação certa vai nascer. Peraí, eu preciso estar em Cristo para ser livre do fogo do inferno, para ter uma natureza impecável, né? Ou melhor dizendo, uma natureza que não se dá com o pecado, para ter um relacionamento com Cristo. E já não será mais o estilo do pastor que prega, não será mais a banda do louvor. Vocês estão entendendo? Então não é porque a pessoa ainda não está em Cristo que você não pode manter ali. Não, ela não está em Cristo, mas se ela for humilde e reconhecer os seus próprios erros, poxa, a igreja me disciplinou, realmente eu estou errada, me perdoa, irmão José. Por mais que ela não ainda é regenerada, mas ela vai ser. A igreja deve orar para isso. O trabalho de todos os verdadeiros cristãos é para isso, é para agregar, é para a gente tolerar os fracos na fé, aqueles que não entendem, aqueles que vão errar corriqueiramente. Porém, há muitos que se afastam de Cristo porque acham que esse passo a passo aqui é coisa de ditadores, e não é. Nós hoje vivemos numa sociedade onde muitas pessoas, elas querem estar bem. E eis um outro erro que faz com que o ser humano não enxergue Cristo da maneira correta. Há muitas cataratas que podem estar no olho espiritual do ser humano. Uma delas é procurar a igreja por um estar bem. Ai, eu fico tão bem quando eu vou lá. Ok, isso é um efeito colateral, mas não é a sua busca. Porque possa ser que você vai entrar dentro da igreja, vai ter aquela pregação, ou de repente você vai assistir a live aqui, e a pregação da live vai ser assim, ó, chicote, tá. Você tem que mudar, saia desse pecado, e não. E aí não vai causar, a priori, um bem-estar. A priori não vai causar. Mas aquela pregação, aquela mensagem veio do céu. Que com o tempo, quando gerar fruto, ela vai trazer mais do que um bem-estar, ela vai trazer transformação. Por isso é importante explicar, mostrar, pontuar, para que cada um de nós possamos perceber que Cristo trabalha para moldar o nosso caráter, para nos regenerar, para forjar em nós um novo ser, uma nova pessoa. Ele não trabalha a priori para nos dar um bem-estar. Muitas das vezes você vai olhar os apóstolos passarem por situações que não lhes causavam um bem, mas forjava o caráter deles. Muitas das vezes você vai ver Jesus repreendendo os próprios apóstolos. Quando Pedro estava afundando porque andou sobre as águas, Jesus o questiona porque a fé dele é tão pequena. Jesus poderia dizer, Pedro, fique em paz, você é humano. Sou humano, não consigo ser perfeito. Jesus poderia falar, você é humano, não consegue ser perfeito. Jesus poderia cantar isso para ele. Mas não. Jesus requer dele e fala, sua fé é pequena. Trata aí essa fé porque a sua fé é pequena. Né? Imagine Pedro abaixando a cabeça, sim, meu mestre. E louvando a Cristo por não ter deixado afundá-lo, mas levou uma bronca. Você achou que você tinha fé para isso, mas você não teve não. Sua fé é pequena. Então, muitas das vezes nós vamos ouvir a mensagem e ela é verdadeira. Ela não é de um pastor infectado, ela não é de um pregador que está descontando os seus problemas no povo. Muitas das vezes você vai ouvir uma mensagem que a priori, em primeira instância, não te causa um bem-estar, mas forja, te ensina, trabalha e é verdadeira. E muitas pessoas têm se afastado do caminho que é Cristo por não entenderem essas questões tão simples, que você pega Mateus 18, a partir do versículo 15, e fica muito bem explicada. Você pega Hebreus, que vai falar sobre a disciplina, que quando Deus nos disciplina, de primeira instância, nós ficamos contristados, mas depois, quando dá fruto, é motivo de alegria e gozo. E ele nos firma na sua santificação, na sua santidade. Melhor dizendo, ele nos firma na sua santidade. Então, é interessantíssimo e importante. Por quê? Porque tem aumentado o índice de pessoas que têm se afastado do caminho.
E eu volto a dizer, eu não desconecto que muitos que estão se afastando do caminho é porque nunca estavam nele. Eu sei que teve pessoas que tiveram experiências maravilhosas com Cristo. Mas acredite, meu querido, o regenerado não se afasta. O regenerado fica apático. Ele fica quase morto, mas ele não morre. Porque é uma promessa que Cristo, uma promessa que Deus fez da nova aliança. Eu criarei em vocês um só coração, um só caminho, um só temor. Vocês não se desviarão e a garantia quem dá é Deus. Se a pessoa se afastou e voltou pro mundão, voltou a fazer tudo, né, daquilo que ela foi liberta, é porque ela não estava. E os textos bíblicos são claros nisso. Não são nem uma questão de interpretação, é uma questão de fala direta. Você pega ali João, você vai para a epístola de João, João fala, olha, se saíram do nosso meio é porque nunca foram nosso. João, ele é claro. Poxa, e aí nós vamos dizer que João não era inspirado pelo Espírito de Deus? O João que foi arrebatado em espírito até o céu para escrever o livro de Apocalipse? Não, João tá errado. João tá errado. Não tá inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele tá inspirado quando fala de amor. Amemo-nos uns aos outros. Aí, nossa, como João fala de amor. Mas quando ele fala, saiu do nosso meio, é porque se saiu do nosso meio nunca foi nosso. Ah, não, João tá errado. João aqui tá sendo, nossa, tá fazendo acepção, tá sendo ridículo. Ah, ele tá sendo um fundamentalista. É isso que nós vamos falar do apóstolo João? Não. Então é uma questão de entendimento. Eu quero que você que está do outro lado, de repente, você diz, pastor, eu me afastei. E eu me afastei pelos meus pecados. E até hoje, ninguém sabe pelo que eu me afastei. E eu usei qualquer coisa para justificar o meu afastamento. Falava muito, o pessoal pegava muito no pé. Eu usei, pastor. Talvez você seja essa pessoa. Talvez você seja essa pessoa que sabe que se afastou por conta dos seus pecados. Tá entendendo? É o pecado que afasta. A palavra é verdadeira e fiel. Ela não falha. Nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a angústia, nem a vida, nem anjo, nem principados, nem altura, nem profundidade. Nada pode nos afastar do amor de Cristo. Nem o sofrimento, nem a espada, nem o perigo, nem a nudez, Nada pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, há uma coisa que pode afastar. Que o próprio Tiago, que o próprio livro de Isaías, capítulo 59, afirma que as iniquidades e os pecados são o que fazem divisão e afastam as pessoas de Deus, ao ponto de Deus não ouvi-las mais. Eu não vou atender você, por quê? Porque você quer que eu tenha um relacionamento contigo estando no pecado, e eu não vou ter um relacionamento contigo você estando no pecado. Eu tenho poder para te tirar do pecado, mas você tem que querer. O seu coração tem que falar assim, Senhor, eu não quero mais praticar isso. Aí vem a força do Espírito. Agora, se no coração ainda deseja, é porque o Egito ainda está aí dentro. Então, são detalhes muito importantes que fica claro que nós precisamos entender para podermos levar a sério o caminho de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, coloque aí no teu coração, guarde essa palavra no teu coração, e se você se afastou, volta depressa. Tem um louvor que diz assim, eu me lembro que você sempre cantava na congregação e o nome de Jesus glorificava com tanta emoção. E aí, olha, procura esse hino aqui no YouTube. Tem no YouTube Shirley Carvalhais, né? Qual é o nome desse louvor? Coloca aí, equipe. Eu me lembro que você sempre cantava na congregação. Shirley Carvalhais. Fala o nome do louvor aí. Primeiro Amor, Shirley Carvalhais. Pesquisa aí no YouTube, Primeiro Amor, que a letra deste louvor, se você é a pessoa que diz, pastor, eu me afastei, a letra desse louvor vai falar com você. Mais ainda do que essa palavra tem falado. Mais que eu quero dizer é complementando, não em quantidade. A palavra, ela toca na nossa vida, ela faz divisão entre a carne e o espírito, né? Mas eu poderia dizer que o louvor seria uma parte a mais também, um bônus a mais falando no seu coração. Primeiro Amor, Shirley Carvalhais. Pesquisam aí, tá bom? Queridos,
Olha, eu quero mandar um abraço pro BST Esportes, a Cícera Fabíola, a Maiara Santos, a Roberta Viana, a Juliana Rodrigues, a Maiara Silva, a Mônica Araújo, cada um de vocês, Deus abençoe, e a todos que estão e que me ouviram aqui, tá bom? Olha, hoje eu trouxe esse ensinamento para vocês, mas às 10 da noite nós estaremos juntos na oração da noite. Eu espero vocês aqui, tá bom? Jesus quer que nós oremos e aproveitemos a oportunidade de orar sempre e nunca desfalecer, tá bom? Beijo carinhoso para todos vocês. Quaisquer dúvidas, pergunta aí no chat ou no comentário. Quando essa live terminar, vocês podem colocar no comentário, porque eu estarei respondendo na medida do possível, tá bom? Um abraço especial de quem vos quer muito bem. Até às 10 da noite na oração da noite. Meu querido e minha querida, agora ficou mais fácil para você se tornar membro do canal Pode Bem. Você já é inscrito e também já ativou o sininho para todas as notificações, mas quer se tornar um membro e ficar mais pertinho do Pastor Benjamin Júnior. O que eu preciso fazer, pastor? Apenas clicar no botão que aparece no teu aparelho chamado Seja Membro. Esse botão te apresentará duas modalidades, sacrifício e sacrifício. Na modalidade sacrifício, você recebe selos de fidelidade ao lado dos seus comentários e chats ao vivo e emojis personalizados do próprio Pastor Benjamin Júnior. Na modalidade sacrifício, você recebe os mesmos benefícios do sacrifício, porém, você tem uma transmissão ao vivo exclusiva. É uma transmissão privada, aonde só participa quem é membro do sacrifício. Clique no Seja Membro. Bora lá, venha para esta turma abençoada por